Boa tarde, né, para todo mundo. Eu combinei com o Renan, cada um falaria 40 minutos e a gente abriria para o debate. E eu me encarreguei de ficar nessa parte inicial e depois Renan assume, tá bom? E aí a gente volta no final para todos conversarmos, né? Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, agradecer a Wanda, né, Serafim, parabenizá-la, é uma honra estar no aniversário dela, estar nos prestigiando também, não é? Agradecer a Adriana, que é a nossa liderança, essa companheira potente, né, que tem articulado os pesquisadores e pesquisadoras do Espiritismo no Brasil. Então, esse curso também é viabilizado pela liderança de Adriana e toda a articulação que ela, né, possibilita. Então, agradecer a ela também. E, assim, já eu quero fazer uma menção, né, a parceria do Renan e agradecer a presença dos colegas que eu estou vendo aqui. Não sei se estou vendo todo mundo, mas tem o Marcelo Gulão, que também está prestigiando aqui a gente. E tem Flávio, meu orientando, que é também do grupo, e que está conosco. Ele está pesquisando Bezerra de Menezes, mas isso é outra conversa para um outro momento, mas está fazendo o curso também, né? Vejam, eu vou pedir a vocês assim, tenham um tanto de paciência, porque eu vou intercalar o PowerPoint com as fontes, arquivos que eu preparei no Word, tá bom? Mas é por limitação técnica. Eu saí um dia desse da década de 30, foi minha tese, e, né, essas tecnologias a gente vai se inserindo, né? Então, vejam, eu vou projetar primeiro essa minha apresentação, né, o PowerPoint. Depois a gente vai dialogando. Está aqui uma janela. Parará, pronto. Vocês me avisem, tá? Quando chegar. Chegou para vocês? Ainda não, professor, mas está carregando agora. Chegou? Isso, estamos vendo agora o PowerPoint, só não está em tela cheia ainda. Eu não, ó, vou pedir a vocês, porque vou trabalhar assim, tá certo? Eu não vou colocar em tela cheia, porque geralmente quando eu Tranquilo. coloco em tela cheia não segue a sequência, fica congelado só no início, É tá verdade. bom? Então, mas vejam, tá dando para ver? Tá sim. Pronto. Aí, qual é a nossa questão, né? O que eu vou socializar, eu fiz a opção, né? São aqui 17 e 19. Eu fiz a opção por apresentar, porque eu tinha assim, ou eu verticalizaria, ou eu, né, escolheria uma parte da investigação para aprofundar, ou eu faria um sobrevoo, né, uma visão panorâmica. Minha opção foi fazer essa visão panorâmica, com todo o risco de dar conta disso em 40 minutos. Mas a gente entende que isso é um convite à leitura, né? Como foi dito, né, na apresentação, essa tese minha, ela foi premiada pelo GT de História Cultural, tem uma premiação, né? E entre 2013 e 2016, essa minha tese teve a felicidade de ser escolhida e premiada em primeiro lugar. Foi o segundo prêmio, Sandra Jataí Pesavento. E esse prêmio gerou um livro, a publicação de um livro. Eu até peço desculpa a Adriana que eu esqueci, ela pediu, eu esqueci de passar a referência para ela fazer a divulgação. Mas o título é esse aí. A tese foi publicada com esse título, é um e-book que pode ser encontrado na Amazon, certo? E o título que é mais palatável do livro do que da tese é esse: Chico Xavier, de jovem desconhecido a médium mais famoso do Brasil, 1931 e 1938. Eu vou acompanhar esse percurso do Chico Xavier. Eu quero iniciar dizendo o que é que eu não fiz. No texto, na tese, na investigação, eu não analisei essa dimensão performática do Chico Xavier, porque tem que se levar em consideração, né, a figura que ele alcançou e, não é, a referência que ele se tornou para os espíritas, né, transbordando, né, na mídia nacional, para além do próprio movimento espírita. Mas eu não, lógico que tem que se levar em consideração essa dimensão performática, mas devido ao recurso, o recorte da tese, da investigação, eu não fui ver isso. O que é que eu fui ver?
eu fui ver como o Chico Xavier teve sua imagem construída através do Reformador, que é o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, né? Então, eu sim, as minhas fontes me permitiram fazer acompanhar esse percurso, é isso que eu faço na tese, né? Então, a tese, isso é uma questão que eu gosto de frisar, não está indo para aí, não é? Ah, chegou. A tese, ela tem uma perspectiva que eu vou voltar nas considerações finais, uma perspectiva subterrânea mais soberana, certo? Que é, eu coloquei uma citação de Nietzsche no frontispício, na abertura da tese. Aquilo que é feito por amor, faz-se sempre para além do bem e do mal. Porque o meu compromisso com a investigação era o compromisso profissional de exercer meu ofício, né? Então, é importante frisar, eu coloco isso em alguns no percurso do texto, que não está em jogo se existe ou não comunicação espiritual, se existe ou não espírito, né? Se o espiritismo está certo ou está errado. Essa não é uma questão que eu não me coloco. Eu faço um exercício tomo a posição do incrédulo e vou fazer essa análise acadêmica, né? E aí, movido por questões, evidentemente, não há imparcialidade, né, mas movido por questões também subjetivas. Eu falo de um lugar, não é? Mas esse lugar não é tendencioso. Eu não vou defender ou atacar uma pretensa verdade, não é? Então, esse é um compromisso epistemológico, no meu corte epistemológico, que eu assumi e busquei atender, né? Então, eu tenho uma discussão inicial na tese, né, que eu faço na introdução, e tem 2 tópicos, né? Então, Chico Xavier e seus espíritos, elementos para pensar a complexidade da questão autoral no espiritismo brasileiro, e depois um outro tópico, que é tecendo os fios da trama, notas de apresentação sobre os caminhos percorridos. Aí é uma apresentação do que eu vou tratar no livro. Mas esse primeiro tópico, eu vou ter como entrada pensar a especificidade da literatura espírita brasileira que o Chico Xavier se ancora, né? Então, eu tomo a literatura espírita como objeto de estudo, entendendo que a literatura espírita e o próprio espiritismo é um fenômeno cultural, né? E é como fenômeno cultural, como historiador da história cultural, que eu busquei fazer essa investigação, né? E aí, qual é a questão da especificidade? Eu vou pedir a vocês, eu vou dizer a vocês, né? A gente vai sempre fazer esse intercalamento. Vou voltar para dizer qual é a entrada. O que é que eu estou falando de especificidade da literatura espírita? A literatura espírita é uma literatura que tem um pacto de leitura, né, dentro de um regime de autoralidade que não é o convencional. Qual é o regime convencional? Você imagina, o leitor, quando pega um livro, no regime de autoralidade convencional, você sabe, né, ou acredita que o escritor é o autor intelectual da obra, não é? Então, o regime de autoralidade espírita se constituiu no espiritismo brasileiro, né? Ele tem ali uma fissura, né? Tem ali uma autoralidade que eu, a partir de alguns autores que estão pesquisadores do espiritismo, chamam de autoralidade compartilhada, não é? Eu me ancorei em Rocha, eu me ancorei em Legói para poder, né, fazer essa composição. Então, eu quero mostrar bem a vocês o que é que significa esse regime de autoralidade compartilhada. Vamos lá para compartilhar, certo? E aí, janela. Esse aqui, ó. Então, quando vocês estão vendo, me dê um retorno, tá? Que eu fico sem ver vocês. Está carregando agora, professor. Chegou, pronto. Isso, aí chegou. vejam, quando a gente tem aqui isso aqui é a fotografia, né, da capa do André Luiz, tá certo? Essa é a primeira edição de 1944 do Nosso Lar, não é? Então, o que é que eu chamo de... Isso aqui é a primeira contracapa, a contracapa da primeira edição. Nós temos aqui Francisco Cândido Xavier, que é o escritor, né, que é o autor empírico
e você tem aqui ditado pelo espírito André Luiz, né? Então, há aqui uma fissura que é nosso lar, isso foi a entrada do livro, nosso lar não é explorado no livro, eu vou mostrar para vocês por quê, inclusive por conta do recorte cronológico, né? O André Luiz se apresenta como autor espiritual só na década de 40, 1944. Mas o nosso lar tem as características de uma autoralidade compartilhada. Nós temos aqui o Chico Xavier, o autor empírico, o André Luiz, o autor espiritual, tá certo? Compondo, respondendo a obra, né? E aí nós vamos para a sequência. Depois do que eu apresentei, essa especificidade do regime de autoralidade, eu fui para o primeiro capítulo, que na realidade é o primeiro é a introdução, é o segundo capítulo que eu coloquei aqui, tá? Que é o seguinte, vai chegar para vocês. Nós temos... Chegou? Carregou assim. Pronto, nós temos o quê? Um primeiro capítulo, eu voltei um pouco no século XIX, no final do século XIX, para mostrar essa recepção das obras espíritas, né? Então, eu tenho um capítulo, a invenção de uma literatura espírita no Brasil, de 1870 a 1900. Porque o que é que eu faço? Isso é apropriações no cenário da capital, do Império, da produção nacional ao nascimento do romance espírita no Brasil, não é? Aí nós temos alguns tópicos. A invenção da matriz fabiana para o espiritismo brasileiro, 1890-1900. Espiritismo como religião por meio da literatura, produção literária espírita no seio do Círculo de Bezerra de Menezes, né, o Círculo de Menezes. Eu vou falar um pouco para você sobre isso. E a vitória da literatura sobre o espetáculo, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço uma síntese da produção que existia no período e avanço em relação à literatura espírita, né? Então, em rápidas palavras, o que é que a gente poderia fazer dessa composição? A gente tinha um cenário do movimento espírita como um movimento, né, nascente, extremamente fragmentado, né, fragmentário e fragmentado, né? E você tem, nesse cenário, disputas internas, principalmente grupos, né, autores que divergem dessa questão dos rótulos, né, impostos ou autodenominados, mas você aparece nas fontes isso, espíritas se identificavam como espíritas religiosos, outros espíritas científicos, etc., e há um embate entre esses grupos. Inicialmente, os grupos ditos científicos, eles tinham uma entrada mais forte no movimento, isso foi sendo respondido, tinha uma dinâmica interna de disputa, né? Tinham vários grupos, mas esses dois rótulos, né, me chamam mais atenção e apareciam mais nas fontes. Qual é a questão? É que essa disputa, né, dessa dinâmica interna sofre uma intervenção, né, através da criminalização do espiritismo, e esse componente externo ao movimento, né, mexe na dinâmica das disputas intestinas, né? Então, nós tínhamos a perseguição do Estado, agentes do Estado, com a criminalização pelo primeiro Código Penal republicano, o espiritismo, a prática espírita foi considerado crime, como prática de charlatanismo, etc. Essa discussão que, né, eu não vou adentrar, eu percorro na tese, mas muito, muito brevemente, mas para mostrar o seguinte, que essa dinâmica, né, a partir dos agentes do Estado, né, e aí a busca por constituir uma religião, afirmar uma identidade religiosa, né, no sentido de se abrigar no princípio constitucional, né, republicano, de liberdade de culto, isso mexeu nessa dinâmica, fortalecendo uma configuração religiosa para o espiritismo, né? E aí eu mostro os atores que fazem isso, né? Eu mostro como isso fortaleceu a Federação Espírita Brasileira, e nessas disputas há um grupo que há de ser estudado mais vertical, de forma mais vertical, né? Que é o grupo do Círculo de Menezes, né? Então, eles eram articulistas, né? Mas eles começaram, e aí o Bittencourt Sampaio tem, né? Eu acho que já conversei, inclusive, com a Adriana sobre isso, né? E com os colegas que a gente, né, dialoga, eu acho que é uma figura que
poderia ser mais investigada, precisaria ser mais investigada, no sentido de que nas fontes aparecem indícios de um primeiro projeto editorial fabiano, né? Porque a configuração religiosa, né, para fazer frente às questões externas ao movimento, a criminalização, etc., e as disputas internas, elas são respondidas por esse grupo a partir de uma produção literária, né? E aí a vitória da literatura sobre o espetáculo é porque os científicos, né, ditos científicos, eles se organizaram de outra forma, né? Eles procuravam fazer espetáculos, tem toda uma crítica do Bezerra de Menezes, essa forma, né, de levar o espiritismo para as massas, e o que se mostrou mais bem sucedido como estratégia foi de uma produção autóctone, tupiniquim, etc., do espiritismo, né? O espiritismo brasileiro vai se compondo a partir da literatura. Eu acho que essa é a contribuição que eu procurei deixar nesse capítulo, né? Então, essas disputas internas e a demanda externa, né, é respondida através de uma produção literária, né? No que tem indícios, isso é uma hipótese explicativa, que talvez a figura do Bittencourt Sampaio, né, tenha articulado, já que ele foi, né, editor da Garnier, já que ele foi o primeiro diretor da Biblioteca Nacional, então, essa figura, né, pode ter articulado, quando a gente vê a produção literária daquela época e desse grupo, a gente vê que eles se organizaram, inclusive com gêneros específicos, e foram escrevendo, então, defendendo aquilo que eles consideravam como o espiritismo para ele, né? Então, eu quero só mostrar aqui essa primeira configuração. No final do período, uma coisa que acontece muito interessante, deixa eu voltar aqui, vocês estão me acompanhando, né? Uma coisa que acontece muito interessante, eu considero que por exemplo, no final da década de 1890, o Bittencourt Sampaio morre, desencarna, como os espíritas chamam, né? E há uma espécie de orfandade, né? Então, eu discuto isso na tese, porque no momento, né, de mais, né, disputa interna lá, de ação do Estado, o Bittencourt morre e aí ele passa a ser psicografado, né? Então, essa é uma primeira obra do Calvário ao Infinito, do Calvário ao Apocalipse, né? É uma primeira obra que o Bittencourt Sampaio psicografa, né? Não aparece o médium, porque o médium aqui, eu vou discutir isso na tese, a mediunidade ainda não tem uma força, e a figura do médium, do ponto de vista da dinâmica interna do movimento, para se impor como uma individualidade que apareça, né? Você vê um regime de autoralidade a partir do Kardec, e a gente vê que, quando é que estão os médios ali em Kardec? A figura do médium não aparece, como vai se constituir depois desse regime de autoralidade compartilhada do espiritismo brasileiro, né? Então, mas nós temos essa primeira obra, eu digo, dentro daquela produção literária, não estou falando da origem, se a gente for, não persigo a quimera das origens, né? Mas nas fontes, essa é uma primeira obra que se impõe, não é, como regime de autoralidade que eu encontrei nas fontes. Eu não estou dizendo que seja a primeira, ou a primeira psicografada no mundo, no Brasil, etc. Mas dentro daquela produção editorial, essa foi uma primeira de regime de autoralidade compartilhada, que já foi uma questão que chamou a atenção, né? Eu vou mostrar para vocês, porque a gente entra, eu sigo na tese nesse percurso. Vejam só, nesse percurso, aí eu vou para o outro capítulo, né? Que é o capítulo 2, né? Que está aqui, como se fosse o 3, porque a introdução conta, né? Eu já disse a vocês. O que é que eu faço? Antes do personagem, o seu cenário. Cena literária espírita no período da chegada do Chico Xavier, 1932-1935. Então, o que é que eu fui fazer nesse capítulo, né? Então, eu fui a primeiro analisar, né, no ano de chegada do Chico Xavier, no final de 31 e 32, eu encontrei um catálogo, né, divulgado pela FEB,
no Reformador dos livros, né, da FEB, né, que podiam ser comprados. Então, isso foi nesse período. Eu encontrei esse de 1935, com essas produções, né? Então, o que é que eu procurei fazer? Eu procurei dissecar essa produção editorial. E encontrei questões interessantes que eu vou mostrar para vocês, né? Porque a minha intenção era dizer assim, como foi o espiritismo que formou o Chico Xavier, da geração do Chico Xavier. Então, você tem dois autores de referência, que é o Leon Denis e o próprio Kardec, né? Essas eram as grandes referências do Chico Xavier, do jovem Chico Xavier. Estou dizendo, ele se inserindo no movimento espírita, né? Então, mas nós temos outros autores. O que é que a gente vê? Essa análise desse catálogo me permitiu identificar um segundo projeto editorial, não é? Né, com figuras consolidadas, não é? Então, que estavam à frente. Eu quero ressaltar assim um papel muito proeminente na época, que é o do Manuel Quintão, né? Ele hoje é pouco conhecido pelos próprios espíritas, né? Mas ele teve um papel importante no lançamento do Chico Xavier, então ele foi um mecenas do Chico Xavier, e aqui está o catálogo de uma produção editorial que eles traduziam obras de autores, né, espiritualistas, etc., europeus. Eles incentivavam a produção de autores brasileiros já consolidados e eles lançavam novos autores. O Chico Xavier é um desses autores lançados por Manuel Quintão, tá certo? Então, aqui eu sigo. Análise do catálogo do livro, Desencontros dos Espíritos e a Igreja de Pedro, projeto editorial febiano e anticatolicismo. Eu vou mostrar na tese que, antes do Chico Xavier, o Chico Xavier enfrentou também, como os espíritas na época, o fortalecimento de uma perspectiva católica chamada de neocristandade. Eles advogavam a reaproximação com o Estado brasileiro, né, uma espécie de romanização, que eles vinham assim disputar espaço e eles, né, demonizaram uma série de outros segmentos, né? Então eles vinham assim, era uma perspectiva de catolicismo muito agressiva, né, tridentina, assim, muito agressiva. Então eles né, demonizaram, né, espíritas, evangélicos, na época protestantes, né, os maçons, né, religiões de matriz africana, né? Então eles vinham assim. Como é que os espíritas responderam? Aí os espíritas responderam com um anticatolicismo. Eu vou mostrar para vocês. Também com um tom que quando o Chico Xavier se consolida, ele traz uma perspectiva discursiva diferente, né? Então nós temos aqui uma primavera literária do romance brasileiro espírita, porque o Chico Xavier ele lança uma sombra autoral. O leigo pode achar que o Chico Xavier foi o fundador da literatura espírita. Só que o Chico Xavier, quando é lançado como autor, já havia autores de referência, né? Uma árvore frondosa, né? Que o Chico Xavier lançou sombra, né? E conseguiu, na memória, né, uma certa opacidade, né, desses autores, né? Então, eu faço aqui, a partir desse catálogo, também a identificação de 3 questões. Os romances espíritas escritos em regime de autoralidade convencional, melhor dizendo, que era assim, o Bezerra de Menezes lançou vários romances, publicados, inclusive, depois da morte deles, né, alguns, outros em vida. Mas o Bezerra de Menezes, aquilo ali era a produção de uma imaginação criativa dele, né? Então, não era um regime de autoralidade compartilhada, o romance. Agora, nós tínhamos configurações híbridas, porque eu identifico romances espíritas escritos por inspiração, eu vou mostrar para vocês. E depois, romances espíritas produzidos em interautoria, mas ainda sem o funcionamento e sem a dinâmica que o Chico Xavier tinha, certo? Essa dinâmica do Chico Xavier é muito própria do Chico Xavier. A gente vai ver por quê. O funcionamento dos autores espirituais é muito diferente, né? E eu quero só mostrar a vocês aqui, eu vou passar bem rápido, porque eu não quero estender meu tempo. Deixa eu ir para cá. Deixei aqui, vou ficar nessa ginástica com vocês. Aí, tá aqui, as fontes. Aí, vejam. Chegou, vocês me avisem se chegou, tá? Chegou sim, professor, tá carregando. Pronto, olha aqui.
Aí, ó, o médium Frederico Pereira da Silva Júnior, esse é do Calvário Apocalipse, esse é um médium, de um personagem a ser estudado, né? Um perfil que é apresentado depois muito próximo do Chico Xavier, né? Né? Sem estudo, né? E aí como é que ele poderia psicografar, né? Continuar uma obra que vinha sendo produzida pelo Bittencourt Sampaio, uma versão, né? Inverso do Evangelho. Então, opa, como é que ele faz isso? Então, o argumento que é utilizado é para denegação autoral, que é para justificar que a obra não podia ser produzida por ele, porque ele não tinha justamente capacidade intelectual. Isso é assim que é considerado, né? Então, esse é um personagem que merecia ser estudado mais, sabe, das nossas produções. E aqui está o catálogo, né? Eu vou pedir a vocês, eu sei que a visualização não está boa, não é? Eu vou tentar rapidinho, viu? Deixa eu ver se fica boa para vocês. Tá dando para ver agora? Um pouquinho melhor. Se o professor conseguir aumentar o zoom só mais um pouquinho, acho que dá para ver certinho. Eu vou tentar, viu? Agora eu vou dizer a vocês, acreditem em mim, tá certo? Se vocês não conseguirem ver, vai ser uma questão de fé, tá bom? Aí vejam, aqui está o catálogo, tá? De 35. Eu fiz tá aqui, as obras, tá certo? O Allan Kardec, o Leon Denis, estão vendo em destaque, e depois as outras obras, outros autores e os romances especificamente. Está vendo a quantidade de romances que nós tínhamos. Esses, bem ou mal, inclusive, permanecem, muitos desses, publicados pela FEB, mas eles estavam na centralidade no período, tá certo? E aqui, um livro do Chico Xavier. Deixa eu ver se eu acho aqui, antes. Ele está aqui, viu? Parnaso de Além Túmulo. Eu só não estou conseguindo achar aqui, mas ele está aqui. Ok? Aqui, o Parnaso de Além Túmulo. Está vendo? Francisco Cândido Xavier. Era o único livro que o Chico Xavier tinha no catálogo nesse momento, certo? E aí, vejam, eu fiz um mapeamento dos autores estrangeiros, né? Para mostrar que havia uma preocupação né, de trazer esses outros autores. Aí, ó, e o regime de autoralidade está lá no livro, tá bom? Muitos são convencionais, outros de autoralidade compartilhada, outros, né, baseado em pesquisa, etc. Autores nacionais. Os autores nacionais do catálogo são regime de autoralidade convencional. Quero mostrar isso a vocês. Tá certo? Depois nós temos nos romances, aí sim, começam aparecendo no gênero romance, autoralidades compartilhadas, mas também autoralidades não é convencional, ok? Isso se impõe depois, e mesmo assim, por exemplo, nós temos Zilda Gama. Zilda Gama psicografa o Victor Hugo. Então, o gênero que ele produz é romance, e ele produz o espírito como se a história é da imaginação criativa do Victor Hugo, autor espiritual. Não, é diferente do pacto de leitura exigido, por exemplo, com o romance de Emmanuel, que narra o que de fato aconteceu, no sentido que o leitor acredita nisso, e o André Luiz, que narra, descreve questões, acontecimentos, a partir do olhar do plano espiritual. Quem lê acredita. Esse é um pacto de leitura exigido da obra. Isso é uma dimensão que eu entendo que é bem do Chico Xavier, de uma literatura, de uma perspectiva de autoralidade, que não estou dizendo que ele criou, mas que ele se impôs, né, ou construiu, ou consolidou como autor, né? Nesse capítulo, nós temos aqui, essa aqui é uma obra que foi traduzida, Jesus e sua doutrina, que tem uma marca do anticatolicismo, eu mostro na tese, e aqui o sobrevoo por diversas obras, né? As propagandas, está lá no texto, tá certo? Victor Hugo, Redenção, tá? Essa outra, né? Também nesse estilo do que o Rochester, né? Que o Emmanuel vai publicar depois, aqui Herculano, né? Que o Emmanuel vai publicar depois, né, dentro dessa perspectiva. E aqui nós entramos no outro capítulo, tá certo? Vou voltar aqui. Então, vou voltar para ver vocês. Estão me acompanhando, não estão? Então, esse é o cenário,
né, da literatura espírita que formou o Chico Xavier. Então, o Chico Xavier não chegou em uma terra, né, que não tinha dom. A literatura espírita existia, constituída, não é? Então, vejam lá, eu vou só continuar. Vamos para o capítulo 3, tá? Então, ele se foi... Mas como foi que chegou, como foi o percurso da chegada do Chico Xavier, né? Quem é responsável por isso? Isso eu vou discutir aqui nesse capítulo, né? Chegou para vocês? Sim, professor. Pronto, é nesse capítulo aqui que eu vou discutir. O Chico Xavier, por ele mesmo e por seus leitores, cenas iniciais da invenção de sua imagem autoral, 1931, 1934. Então, esse é o recorte que eu faço, vocês vão ver que depois de 35 a 38 é outra dinâmica, não é? Então, o que é que eu faço, qual é o percurso que eu faço, né, no livro? Eu abordo primeiro jogos de sedução e convencimento, a escrita de si em palavras minhas, né? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Isso aí vai ficando claro no texto, né? Porque o que eu mostro, eu entro com as palavras minhas, que é o Chico Xavier se apresentando, né? Em palavras minhas. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma análise discursiva, né? E por isso chamei de jogo de sedução e convencimento, porque o Chico Xavier, ao se apresentar, é óbvio que o texto tem uma intencionalidade de convencer o leitor, seduzir e convencer. E convencer o quê? Ele apresenta uma biografia, uma representação de quem é o Chico Xavier, por ele mesmo. Então, ele apresenta a trajetória do Chico Xavier, né? Eu ainda pensei em fazer algumas leituras de fontes aqui, mas iria ocupar muito espaço. Fica a deixa para quem tiver interesse, né, de fazer a leitura. Ou a gente pode conversar isso em outro momento, né? Mas eu faço um exercício de ir passo a passo, identificando um movimento que na teoria literária chama-se de denegação autoral, né? Que isso normalmente se fazia nos romances do século XIX, que para incrementar o pacto de leitura, né, você apresentava aquela história como verídica, né, você apresentava aquela história como fruto de uma narração, de um acontecimento que alguém te contou, e aí o autor... eu estou falando de técnicas. Não interessa no texto, na tese ou no livro, se o Chico Xavier era médium ou não, se de fato ele, né, tinha essa mediunidade ou não. A questão não é essa. Eu estou dizendo como ele operava em técnicas de leitura, de literatura, técnicas literárias, né? Para mostrar o quê? Para mostrar que ele convence ou procura convencer o leitor do que considero que ele achava justo, né, que ele não era o autor das poesias de Parnaso de Além Túmulo, né? Então ele apresenta a história e apresenta toda a argumentação, e tem uma entrada diferente em relação ao catolicismo. Já eu pinço esse elemento porque ele usa no meu entendimento, na análise me revelou isso, uma estratégia mais competente e convincente de esgrima, e que isso vai ser uma marca do Chico Xavier, né? Ele reconhece a contribuição do catolicismo, né, o eufemismo que Chico Xavier, né, utilizava, e todos esses são estratégias discursivas para convencer o leitor, né? Então, desarmar o adversário e convencer o leitor, né? Então, ele apresenta isso. Então, eu mostro essa denegação autoral, essa busca por convencer o leitor de que a poesia não era dele, ele era apenas o autor empírico, mas o autor espiritual não era ele, o autor intelectual não era ele, eram espíritos, não é? E aí eu vou ver uma outra escrita dele, que é a escrita que está lá no prefácio de Cartas de uma Morta, uma obra que não foi publicada pela FEB, na época uma editora alternativa, né, que buscava fazer frente àquela hegemonia da editora da FEB, ainda, né, se fortalecendo, mas teve essa frente, esse projeto não vicejou, mas ela
chegou a publicar esse texto do Chico Xavier. Cartas de uma Morta, eu procuro analisar essa fórmula né, de apresentação do autor espiritual, que é uma primeira experiência num laboratório do Chico Xavier como autor, ainda jovem, né, que isso vai se consolidar com o André Luiz. Né? As Cartas de uma Morta, ela narra o que ela vê no plano espiritual. Né? Então, e é uma espécie de recurso mimético, imitativo a cartas. Né? Então, não me interessa se, de fato, ela existiu, existe num plano espiritual, se voltou para falar com ele, a questão não é essa. A questão é que uma análise discursiva vai mostrar que esse é um outro texto prefacial e os autores, né, o prefácio é um gênero muito específico, né, que busca ter uma interlocução com o público leitor. E é isso que eu vou analisar. E aqui ele coloca uma questão que vai ser uma marca do seu argumento de denegação autoral. Aqui ele deixa claro que ele não ficará com nenhum recurso advindo da venda das obras. Ele vai destinar à caridade. Isso é nessa escrita dele, ele tem essas duas escritas marcantes, prefaciais, depois os prefácios vão ser assumidos por outros autores espirituais, principalmente Emmanuel. Certo? Mas essa é a assinatura do próprio Chico Xavier. E aqui eu analiso que deixa uma marca, né, importante. Aí nós temos o Chico Xavier antes do Parnaso de Além Túmulo, porque o que é que eu vou mostrar? Né? Eu vou mostrar todo o percurso que a FEB fez para lançar o Chico Xavier como autor. Tá certo? Então, isso eu quero deixar, assim, mostrar como o Manuel Quintão articulou toda o que seria uma intelectualidade febiana na apresentação e defesa do Chico Xavier. Porque o que é que acontece? Ele né, em 31, vejam, o Parnaso de Além Túmulo é lançado depois, em 32, mas ele em 31 começa apresentando o Chico Xavier. Apresentando, eu vou mostrar para vocês, antecipadamente ele apresenta o autor, o Manuel Quintão, ele apresenta... ele, além de apresentar o autor, ele apresenta, né, a produção, ele solta antes, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ele solta antes, isso aqui, ó. Chegou para vocês? Tá carregando, professor, mas deu certo já. Deu certo, pronto, ó. Poesia extraída do Parnaso de Além Túmulo, tá certo? Ó, ele fez isso, uma série de sessões, né? A cada edição, o livro será lançado em junho próximo, pela livraria da Federação. E ele apresenta poesia extraída do Parnaso de Além Túmulo, magnífica, coleção de produções mediúnicas, né? E aí dos quais tem Souza Caldas, Casimiro de Abreu, João de Deus, Augusto dos Anjos, e etc. E assim, inconfundível pela mediunidade Chico Xavier, um jovem de relativíssima cultura intelectual, isolado das influências literárias num rincão mineiro. O livro será lançado em junho próximo, pela editora da FEB. E aqui, ó, A Terra aos Pessimistas. Né? Então, ele lança nos volumes do Reformador para suscitar no leitor a curiosidade, do público leitor, gerar uma expectativa. Então, eu acho interessante todo esse movimento que foi feito, né, para constituir o Chico Xavier como um autor. Né? E como ele foi lançado, eu vou mostrar para vocês. A recepção foi... eu lembro do Freud, que lançou hoje é muito conhecido, né, interpretação dos sonhos, etc., mas a primeira geração de leitores teve uma recepção muito morna. Aconteceu isso com o Chico Xavier, sabe? O Quintão chega depois a reclamar, né, assim, né, no próprio Reformador, que entendia as críticas dos oponentes, mas não entendia o silêncio dos espíritas, né? Porque, de fato, ele teve que colocar toda a articulação, porque o que é que acontece? A recepção do Chico Xavier, né, muito morna, e ele, no movimento espírita, esse não é um sucesso estrondoso inicialmente, as fontes dão conta disso,
mas ele recebe uma crítica, e aí essa é a questão. Depois do lançamento, entra em cena o Parnaso de Além Túmulo, aí nós temos um momento para os críticos, ou Humberto de Campos, esse desconhecido. O que foi que houve? O Humberto de Campos, para quem não conhece, era um crítico literário, era um autor, né, de crônicas, era um autor muito lido, ele publicava em livros, né, em livros, em jornais, né, de grande circulação do Brasil. Esses textos eram replicados no Brasil todo, e ele escreve duas críticas, né, ao Chico Xavier. Né? Tem uma certa imagem no movimento que ele colocou aquilo, e era não era uma coisa leve, de forma cômica, mas era o estilo do Humberto de Campos. Né? Ele se gabava, quem Rocha que coloca essa questão, muito interessante, na dissertação e na tese dele. Ele se gabava porque ele fazia uma peleja entre duas pessoas, e ele fazia críticas a ambos, e os dois depois vinham agradecer porque ele tinha tomado posição, partido dele. Né? Ele achava, a forma como ele fazia a crítica era muito instrutiva. Então, o que é interessante? O Chico Xavier foi muito criticado por né, e o que me chamou muita atenção, não tanto pelo campo religioso naquele momento, mas foi o campo literário que surgiu com críticas mais ácidas. O Humberto de Campos, com aquele estilo dele, que foi o principal crítico, passou meses sendo respondido, né? Inclusive a própria psicografia do Chico Xavier, mas também autores, o Manuel Quintão faz toda uma articulação para responder isso, não é? Aí, por isso, eu coloco as respostas aos críticos, uma mudança na imagem autoral do Xavier, uma escalada rumo à mitificação, porque nesse processo, aí vai se elaborando a representação de Chico Xavier que nós temos hoje, né? Um médium extremamente cristão. Eu não estou discutindo aqui que ele fosse ou não fosse, a dimensão performática dele, o comportamento dele, mas estou dizendo como os textos apresentam, né? A denegação autoral vai caminhando no sentido de negar completamente, né, quase que completamente, as capacidades intelectuais dele, né? Ele não era uma pessoa de formação acadêmica, mas era um homem inteligente, uma liderança atuante, né? Então, mas isso se dilui aqui nesse momento, essa individualidade dele, né? E aparecem as virtudes cristãs. É esse processo que acontece, né? E aí eu parto para o último, né? O último capítulo, que eu não fiz besteira. É porque eu estou preocupado, Renan, estou quase acabando, 2 minutos, viu? Para cumprir o tempo de forma britânica. Aí, vejam, nós temos aqui Chegou, minha gente? Chegou sim, professor. Pronto, aí nós temos, né, a finalização, que é o Chico Xavier, a invenção de seus autores espirituais. Então, essa chegada, para mim, é uma questão muito importante da gente compreender, certo? Porque o que é que eu vou dizer no texto? O autor espiritual, ele tem, no ponto de vista da literatura, um funcionamento literário, um regime de autoralidade muito semelhante a um heterônomo. Existem, por exemplo, autores, não é, que constroem personagens como se fossem outros autores, não são pseudônimos, são outros autores, não é, que eles constroem para poder apresentar as suas obras, inclusive uma caracterização a partir, por exemplo, do público que ele quer escrever. Eu estou escrevendo para jovens, eu estou escrevendo para um público adulto, então eu construo um personagem que é o autor. Então, do ponto de vista literário, os autores espirituais são muito semelhantes a heterônimos, né? Mas como assim? O Emmanuel que a gente conhece não é Emmanuel de carne e osso, nem espírito. É um personagem que é apresentado a partir daquela literatura de romances, por exemplo, históricos. O Humberto de Campos tem uma outra especificidade, que é a identidade do espírito está muito em relação à convergência da
da produção literária de Humberto de Campos Espírito com Humberto de Campos, o autor enquanto vivo. Então, há essa convergência esperada, porque isso é uma coisa que funcionou muito bem na primeira geração de leitores do Chico Xavier, que eram leitores que conheciam a produção de Humberto de Campos. Humberto de Campos era uma celebridade literária, né? Quando ele morre, então há toda a manifestação da morte dele, né? Então ele era muito conhecido e foi muito importante ao jovem Chico Xavier ter começado a psicografar esse crítico que era um literato famoso, né? Então esse processo eu mostro nesse capítulo e acho bacana essa inversão. Enquanto hoje, principalmente parte do movimento espírita conhece Humberto de Campos a partir do Chico Xavier, mas os espíritas e o Brasil conheceu o Chico Xavier a partir da psicografia de Humberto de Campos. Isso chamou muita atenção, não é? E aí tem todo um processo de uma primeira entrada do Chico Xavier na mídia de massa, né? Mas isso é outra questão que a gente explora no texto, mas eu não queria tomar mais tempo, né? Então, nós temos aqui esse percurso, e aí a consolidação dos autores espirituais que dominaram a cena literária espírita na segunda metade da década de 30, de 1935 a 38. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo Humberto de Campos, que chama a atenção, né, para o Chico Xavier, quando ele começa psicografando esse autor espiritual, e aí, quando o mundo se volta para o Chico Xavier por conta de Humberto de Campos, o mundo que eu estou dizendo, a mídia de massa, etc. Eu estou usando uma retórica, né, da oralidade. Mas quando os olhares se voltam para o Chico Xavier, né, recompondo aqueles 3 anos muito duros que o Chico Xavier passou como autor e muito, muito criticado no início, aí eles descobrem o Emmanuel, que tem funções muito peculiares. Emmanuel, como autor espiritual, ele tem funções múltiplas, porque ele não é só autor espiritual. Ele é autor espiritual, ele começa funcionando como um editor, não é, espiritual, e ele também atua como guia do médium, né? Eu quero só, para fechar essa questão, quero só mostrar para vocês e encerrar minha participação. Eu tinha reservado uma fala das considerações finais, mas eu não vou fazer em respeito a Renan. Depois, nas perguntas, eu posso ler as considerações finais, que é um trecho que eu gostaria de fechar o leque que eu abri, tá certo? Mas nas respostas eu faço isso. Que é o seguinte, vamos lá. Que é o seguinte, parará, pressa inimiga da perfeição, né? Isso. Que é esse movimento aqui. Quando chegar, vocês me avisem, tá? Tá carregando. Ah, já deu, professor. Pois é, ó. Essa aqui, ó, são poemas do outro mundo, né? E são os textos do Chico Xavier, do Humberto de Campos, as críticas do Humberto de Campos ao Chico Xavier. Tá certo? Isso aqui é outra, né? Como Cantam os Mortos. Eles estão analisados na íntegra no livro. E são textos muito interessantes, a crítica ácida que o Humberto de Campos faz, né? E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês para encerrar, ó. Os Mistérios do Espiritismo. Isso aqui é um texto, um jornal, já em 36, dando conta de um caso, não é, que o Emmanuel é chamado, uma menina, né, hoje claramente submetida ao trabalho infantil, mas estava como empregada doméstica numa casa, não é, e a menina começa a receber, tem um fenômeno lá de pedradas e tal, umas coisas que chamam a atenção, e o médium Chico Xavier é consultado, isso é uma reportagem de BH. O médium é consultado, ele é colocado, o Emmanuel é um guia, e o Emmanuel age ao lado do Chico Xavier, dando o parecer, não é? Então, ele tem uma vida para além, o Emmanuel tem uma vida metaliterária, ele tem uma vida para além da dinâmica da literatura, ele tem uma vida, ele compartilha não só o regime de autoralidade, mas a vida, né, a ação social do próprio médium. É isso que eu vou discutir na tese, né? E aqui já tem a segunda edição, né? E aqui eu quero mostrar para vocês o quanto isso é uma coisa interessante, o quanto isso se consolidou, o Emmanuel e o Humberto de Campos. A predominância do Humberto de Campos e do Emmanuel na psicografia do Chico Xavier. Ele termina
ele, e aí André Luiz não existia aqui, né, como autor espiritual, ele termina a década, né, 1938, como o médium mais famoso do Brasil. Em 38, ele já era uma referência, passando a ser citado, né, passando a ter uma sessão específica para ele no Reformador, etc. Tá bom? Renan, desculpa, foi o máximo, o objetivo que eu pude. A palavra está com você e a gente continua conversando. As considerações finais eu trago no final, tá bom? Um abraço. Capaz. Boa noite a todos e todas, né? Tem que aplaudir o André, desculpa. Bem, pessoal, inicialmente eu gostaria de agradecer a Wanda, a comissão organizadora, nas figuras das Gabis, né? A Adriana por articular o nosso grupo, aos membros do nosso grupo, né? O Gulão, que está aqui, e principalmente por estar junto com o André, né? Que uma das teses que me ajudou muito a pensar o meu objeto de pesquisa. E retomar hoje as minhas pesquisas, né, é um recomeço também, porque faz tempo que eu não me dedicava ao Fernando Duó, né, em virtude de outras coisas que a gente vai fazendo, né, e também em níveis pessoais, estar na vida fazendo o que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta, né, um abraço para a Wanda, para o seu grupo, né, e eu lembro sempre do meu grande amigo, Daniel, e sempre eu tenho que retomar ele, porque ele faz parte também dessa tese, e eu conheço muito Maringá por conta dele, e eu me sinto tão perto de Maringá por conta disso, pelas narrativas, pelas memórias, então é muito importante eu estar aqui hoje, por tudo que está acontecendo também na minha vida. E eu vou projetar também uma apresentação, vou pegar direto ela do Google, né, para ver se, vou ver se vai dar certo também, se não der, a gente pega o que eu fiz o download. E, desde o início, eu vou tentar pensar algumas questões próximas ao que o André falou, e, portanto, acho que me ajuda muito, né, em relações à autoria, às relações de poder, a figura do médium, né? Tá aparecendo aí, pessoal? Ainda não, professor. Ah, tá carregando agora. Pronto, apareceu. Tá, eu nem vou apresentar, vou fazer como o André, acho que fica melhor. E, inicialmente, né, é interessante dizer o meu percurso, né? E esses percursos envolvem a escolha temática, a perspectiva de falar de uma história local, eu estou tratando de uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, de um personagem, né, e eu sempre fico nessas fronteiras, nesses entre-lugares, e que, ao mesmo tempo, é uma perspectiva de trabalhar com definições de trajetórias, de biografias e de memórias, né, e muito mais de buscar respaldar uma verdade, ou defender uma perspectiva de religião ou ciência, mediunidade ou não, existência ou não de espírito, bem como o André mencionou, eu trabalho com a lógica do encontro, né? E essa lógica do encontro envolve a perspectiva do trabalho do historiador, que se depara com o seu objeto de pesquisa, a sua pesquisa, né? E o quanto nós que lidamos com história local, que lidamos com perspectivas de mapear as nossas cidades, eu imagino que Maringá seja também dessa forma, como é as regiões de Recife, de todas as cidades do Brasil inteiro, né, a gente chegar a uma perspectiva de movimento espírita envolve traçar e trabalhar nos indícios, trabalhar nas pistas, né, tal qual o Ginsburg nos fala. E eu trago o Certeau, assim, não para assustar, eu sei que a gente está falando para um público mais amplo, mas eu sempre me senti nessa ideia de lidar com a escrita, com a historiografia como escrita túmulo, né, que é trazer aquilo que está em silêncio no âmbito das cidades, porque as cidades elas se projetam no âmbito de memórias, no âmbito de constituir as suas identidades, e o próprio movimento também, ele se constitui nesse ponto, e como eu falei, como é uma perspectiva de encontro, eu preciso dizer por que eu escolhi o Fernando Duó, Fernando Souza Duó, né, que é um advogado,
teve sua trajetória militar, foi um espírita atuante na cidade de Santa Maria e criou a sua vida, estratégias, né, para tentar defender as suas causas e também se colocar na constituição, na organização desse movimento espírita em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, em organização, para definir qual é o papel do médium, qual é a perspectiva de práticas que não poderão ser consideradas ilegais ou charlatanismos e coisa e tal. E o meu encontro com o Fernando Duó se dá também nessa dimensão do arquivo, né? E isso é um ponto importante, né? O quanto esse arquivo ele nos revela coisas e faz a gente fazer escolhas. E as teses são escolhas, e as nossas pesquisas são escolhas porque trazem um pouco desse encontro, como eu falei. E essa notícia pró-liberdade religiosa, no dia 29 de dezembro de 1930, né, ela traz um evento que para mim é crucial, né? Na Praça Saldanha Marim, que é a praça central aqui da cidade de Santa Maria, um conjunto de lideranças iria falar sobre liberdade religiosa e também sobre a ideia da oficialização ou de um retorno da oficialização da Igreja Católica como religião oficial no Brasil, né? E aí está o encontro, isso me entusiasmou muito, né? Isso me fez muita... foi o que eu chamo de impacto biográfico, ou desafio biográfico, como o François Fadossi nos fala. Então, essas redes de defesa me abriram um universo, né, que, mesmo após uma escrita de uma tese, é tomada de lacunas, tanto pelas questões documentais, porque há questões que eu não consigo resolver, mas também por conta de ser o meu encontro, né? A minha perspectiva de entender e compreender no século XXI, num contexto de um trabalho acadêmico, a vida de uma pessoa que se dedicou, que é praticamente, há também essa escrita hagiográfica, né, de santificação, vamos dizer assim, que fazem parte dessas composições de questões identitárias que articulam todos os processos de estabelecimento de identificação que as pessoas constroem nas suas vidas, né? Então, a ideia de personagens, né, e eu acho muito interessante esses aspectos, né, quando eles articulados aos movimentos religiosos, eles são uma apreensão e uma tentativa de como vão, e o André é muito feliz em trazer essa espécie de desconstrução, mas que também é encontro das diferentes formas de entender, de entendimento, de racionalidades, esse aspecto fundamental que é como algumas pessoas se tornam autorizadas a falar de espiritismo. Elas têm, portanto, nessa composição eu precisava de um arsenal de análise. E o meu arsenal de análise acaba sendo os aspectos de como se constitui um capital, um poder, uma delegação de poder de falar nos momentos de mais tensão e nos momentos de divulgação sobre o espiritismo na cidade de Santa Maria. Aqui eu trago a cidade de Santa Maria, né, que ela se localiza no centro do estado do Rio Grande do Sul, e é interessante essa perspectiva de tentar pensar a difusão do espiritismo, né, e o quanto isso é ainda caminhos a serem construídos, né. Eu também tenho que retomar o grupo de pesquisa que eu pertenço lá na Universidade Federal de Santa Maria, aqui, né, porque eu estou aqui, coordenado pela professora Beatriz Teixeira Weber, e o quanto a gente adentrou em alguns espaços, né, como em algumas instituições, o acesso a fontes, né, que são primordiais para a gente entender essas particularidades, essas especificidades, né, desde os trabalhos de assistência, que a gente tem aqui, Sociedade Estudo e Caridade, né, que constitui o Lar de Joaquina, né, tem uma monografia muito interessante do Bruno, né, do Bruno Scherer, que para mim é um dos melhores trabalhos que o nosso grupo constituiu,
e os trabalhos do Felipe sobre a questão do menor abandonado, né? E também o meu caso, que é focar na trajetória de uma liderança que se coloca como tanto defensor quanto palestrante, divulgador e escritor, né? Que é o fato que me articula na relação com essa ideia de autor espírita, né? De intelectual espírita. E eu tinha alguns problemas, assim, que me orientaram, né? O principal, eu não tinha interesse de constituir uma história institucional, né? Eu queria pensar esse trânsito, esses lugares de articulação. E aí as minhas questões eram, o que significava ser espírita na década de 30? Quais ações e ideias defendidas nesse contexto que eu analiso a partir dos anos 30, né? Considerando essa emergência de diferentes agentes pós a emergência do governo Vargas e da própria ideia de complexidade do campo religioso, né? Essa estrutura lá me faz muito importante, né? Mesmo essa análise um pouco mais estrutural do campo, né? E a década de 60, porque é Uma Luz do Meu Caminho, que é o último livro do Fernando Duó, ele tem 8 obras, né? E isso faz com que a necessidade de eu explicar o porquê que eu escolhi o Fernando Duó, né? E essa ideia é tanto uma questão pessoal, porque o Benito fala muito bem isso, a gente encontra essa representatividade no impulso biográfico, mas também por essa memória que se constitui. Que memória é essa? O fato de ser advogado coloca sempre, nos momentos de maior tensão, na defesa do espiritismo, né? Tanto quanto nas tensões com a igreja, quanto nas denúncias, por exemplo, quando o Lar de Joaquina é denunciado pelo poder público em relação às questões alimentares não estarem sendo realizadas de forma adequada. Então, a gente tem uma memória muito bem constituída. E esse encontro, como eu falo, acaba sendo o ponto para pensar uma estratégia individual, né, do personagem, do Fernando Duó, que eu sempre digo que é a interpretação a partir das fontes, a partir do trabalho do historiador e das historiadoras, quando se deparam com um conjunto de referências. Eu acabei não mostrando aqui, essa obra aqui, Fernando Duó, A Caminho da Luz, né, é que me inspirou a minha tese também, porque eu sempre digo que a gente está trabalhando com regimes de verdades, né, e é sempre de encontro, e é fundamental quando a gente está trabalhando na exploração, do neto, Fernando Correia, né, e que é uma pessoa que a família do Ó sempre me ajudou muito, né, e eu tenho um carinho muito intenso por eles, né, por conta de permitirem eu vasculhar essas memórias, né, vasculhar esses elementos do afeto, esses elementos a que pertencem, né, essas lógicas de pertencimento. E por último, né, eu trouxe essa hipótese, né, que há a constituição de um capital simbólico por parte do Fernando Duó, e que representa uma das estratégias do movimento espírita local, que é o fato de ter constituído um grupo de porta-voz. Esses que portam a lógica de dizer o que é e o que não é espiritismo, considerando uma ampla pluralidade de práticas mediúnicas em praticamente todas as cidades. Isso inclui questões de cura, isso inclui questões de assistência, e esse jogo de definir na lógica da vida social, né, das sociabilidades, acaba sendo uma tensão que eu acabo explorando, né, no sentido de mapear as relações de poder que são estabelecidas com cartomantes, com benzedores, ainda que no indícios, a partir da documentação dessas instituições que a gente teve acesso. As principais que a gente teve acesso, que eu tive acesso, e o grupo, né, é a Aliança Espírita Santamariense, que é uma organização em nível de unificação do movimento espírita local, e essa instituição Estudo e Caridade, né, que é onde o Fernando Duó tem uma proeminência, sendo presidente durante várias gestões,
e no outro ele é o consultor, né, porque esse estudo de caridade se colocava como uma sociedade feminina, né, onde atuavam as esposas dos principais nomes espíritas na função de atender auxílios às crianças vulneráveis. Então, e que, segundo o Bruno, é o processo de legitimação social e de encontro com o poder local, né, de relações com prefeitos, com grupos dirigentes, e esse acaba sendo um ponto que acaba ampliando o nosso olhar, assim, no sentido de disputas, de lutas e questões de representatividade. A tese, né, pessoal, eu percorro a vida desse personagem, né, e, portanto, há um conjunto de espaços sociais, desde a sua formação, da sua migração para Santa Maria. Ele nasce em Campina Grande, na Paraíba, ele é um migrante, né, ele nasce em 1895, a sua migração se dá a partir dessa questão do exército, né, e chega ao posto de primeiro-tenente, e ele tem uma produção intelectual tanto de obras espíritas quanto de obras não espíritas, né, que acaba sendo essa constituição de um capital que não que vai articulando esses diversos espaços que ele percorre, tá? E aqui eu trago um texto, né, uma fonte, né, que se vincula à perspectiva, à divulgação que a FEB faz, né, a homenagem que a FEB faz durante a sua morte, né, e que representa esse ressaltar da escrita, né, esse ressaltar de um talentoso escritor. E hoje eu vou tentar trazer aqui esse processo que articula a vida política, a vida intelectual e a vida espírita na composição desse capital enquanto porta-voz do movimento espírita de Santa Maria. E assim, ao trazer essas questões, a gente, como eu já disse, há essa fluidez em torno de definir o que é espiritismo, de definir o que é literatura espírita, como a gente pôde ver a partir da fala do André, e principalmente perceber essa fusão de elementos, e o quanto articular a vida, eu falo de vida profana, né, com muitas aspas, né, permite a gente perceber as fronteiras que são estabelecidas, né? E essas fronteiras, a partir de redes de pessoalidade, de redes de afinidade, que há sim momentos de muita disputa, principalmente ali na década de 30, mas há também momentos de aproximação de inimigos comuns, como, por exemplo, o anticomunismo, como, por exemplo, as religiões de matriz africana, e o que acaba, e o esforço, né, desse intelectual e dos espíritas da cidade de Santa Maria em colocar o espiritismo como vinculado à perspectiva cristã. Então, esse trabalho religioso, né, a partir da caridade e a partir de uma produção intelectual que se dá tanto nos livros quanto nas colunas dos principais jornais da cidade, que são 2 que ele vai atuar, o Diário do Interior até 39, depois no jornal A Razão, o colocam nessa conquista simbólica no âmbito da cidade, articulando esse movimento político, intelectual e religioso. E, portanto, meus 2 capítulos são para mapear essa dimensão política intelectual, e um capítulo apenas eu trabalho com as questões religiosas, né, que aí é um projeto intelectual no âmbito dessa literatura que ele produz, ao longo desses 8 livros, tá? A partir disso, né, pessoal, a gente tem... Não perdi aqui. Deixa eu voltar aqui. O meu segundo momento, né, que são os meus 2 capítulos, que envolvem os espaços políticos da cidade, né? E o quanto isso é tensional, porque o Fernando Duó, ele tem 2 candidaturas a deputado, né, uma em 33, nessa Constituinte, para a Constituinte, e a de 34 pelo partido, pelos operários aqui, né, por essa LEP, Liga Eleitoral Proletária.
Então, todos, e além disso, ele participa da Aliança Nacional Libertadora, que é um evento estarrecedor na sua trajetória, por conta dos constrangimentos legais, quando a Aliança Nacional Libertadora é lançada a ilegalidade em 35, eu mapeio na tese esses momentos de tensão, ele era o secretário-geral, ele briga com todos os outros membros da Aliança Nacional Libertadora, e nesse momento, a eleição é trágica também, no pró-liberdade religiosa, vários jornais debocham por conta do baixo número de votos, né, e que envolve esse poder, esse pendor político, né, porque além disso tudo, ele também está vindo, aqui existe, no Rio Grande do Sul, existe o partido que predomina na República, pós a proclamação, né, é o PRR, né, que é o partido do Borges de Medeiros, do Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, e que vai ascender o presidente Vargas, né. E em 32, nesse contexto, a gente tem uma ruptura que é chamado Partido Republicano Liberal, que coloca o Flores da Cunha, que é inicialmente amigo de Getúlio Vargas, e depois rompe durante a queda do Estado, durante o Estado Novo. Rapidamente, assim, só para a gente situar por que é tão interessante esse aspecto, porque justamente permite ver essas outras redes que o Fernando Duó vai conectando. E a gente percebe por que a gente encontra o prefeito nas inaugurações espíritas. Né? Por exemplo, quando inauguram um abrigo espírita no Lar de Joaquina, está um representante do prefeito municipal. Então, essas redes, né, acabam sendo fundamentais para a gente entender quando a polícia fecha uma casa de batuque, por que se consulta a Aliança Espírita Santamariense para verificar se era o alto ou o baixo espiritismo. Então, tu tem essas convenções sociais e esses personagens ou pessoas que têm um capital constituído de redes de relações que possibilitam pensar outras questões, né? Para além da dicotomia, mas sim das fronteiras e das relações. E mediam esses conflitos. Eu enxergo o Fernando Duó como um mediador entre o movimento espírita e as elites dirigentes, mesmo católicas, né? E por que eu falo isso? Mesmo nos momentos de tensão, como foi a Liga Eleitoral Católica, falando, por ocasião da sua eleição, em 33, quando ele, o colocando como inimigo católico, né? Como eu já mencionei. Eu só vou trazer essas fontes que eu considero importante, né? Aqui é o conjunto de, digamos assim, a proposta política que o Fernando Duó trouxe em 33, né? E aí tem, por exemplo, o divórcio, que é uma questão bastante tensional desse cenário. Eu tenho tempo, tem que correr, senão eu vou demorar, vou ficar muito, o evento vai ficar muito longo. E aqui, né, pessoal, entre 37 e 62, eu vejo ele orbitando nas elites, né? A partir do interventor, indicado pelo governo do Estado, né, no contexto de 37 a 45, que é o Antônio Xavier da Rocha, né? O Antônio Xavier da Rocha é responsável por uma onda de modernização na cidade, uma modernização autoritária na cidade de Santa Maria, e há um esforço focando em educação, ciência, e uns chamados estudos sociológicos, que origina esse livro aqui, Teoria Geral da Educação, de 36, onde há uma aproximação do Fernando Duó a esses grupos chamados dirigentes, né? E é o que eu vou tentando mapear, e há um símbolo nessa questão, que é o mercado do livro. E a primeira obra do Fernando Duó já é antes da década de 20. Mas essas questões de constituição de editoras, né, a gente tem esse boom na década de 30, e é aí que ele vai digamos assim,
constituiu uma estratégia, né? Inicialmente pela editora Globo, como é esse livro aqui, que é uma editora aqui do Rio Grande do Sul, e depois pela editora da Federação Espírita, né? E o André trouxe todo esse movimento, né? E aí tem dois, é o Manuel Quintão e o Vantuil de Freitas, com quem o Fernando Duó tem trocas de cartas, né? E é todo um movimento nesse sentido. Aqui eu trago para vocês essa instituição de constituição desse capital político, né? Aqui é uma palestra na década de 40, numa feira do livro municipal, em comemoração ao Antônio Xavier da Rocha, que é esse senhor que está de branco, ó, ele é diferente de todos e é um interventor da cidade. E no mesmo contexto, o Almas que Voltam, que é uma literatura espírita, causa um debate intenso no Diário do Interior, que é o principal veículo municipal, né, de comentários de amigos, de entrevistas, né, tem uma entrevista muito bacana do Moacir Santana em 42, que foi a primeira vez que eu tive a sensação de encontrar o Fernando Duó, que é um conjunto de entrevistas que o Moacir Santana faz, e onde ele narra a sua história, a migração, a saída de Campina Grande, e principalmente evocando essa inspiração em escrever, né, em produzir obras, né, conta suas obras no âmbito do teatro, suas obras sociológicas, e também, ali em 42, eram 2 obras, né, os seus romances espíritas. Portanto, essa Constituição, né, ela percorre como uma voz que acaba tendo um reconhecimento intelectual na cidade, a partir dessa produção de obras, e, sobretudo, por articular grupos. Além disso tudo, tem uma escola de teatro aqui chamada Leopold Freud, né, que é de uma figura, de um memorialista muito importante, que é o Edmundo Cardoso. E o Edmundo Cardoso tinha uma relação de amizade com o Fernando Duó, e ele é o responsável pela organização, um dos responsáveis pela chamada comemoração do centenário de 58, né? E esse centenário foi uma explosão por todas as cidades do Brasil na década de 50, né? Pelotas, Curitiba, esses têm trabalhos, inclusive, acadêmicos. E em Santa Maria, o Fernando Duó escreve um conjunto de textos, né, a respeito da sua chegada a Santa Maria, e de uma rede que se projeta desde a década de 40, num centro cultural que é construído pelo Edmundo Cardoso, do qual o Fernando Duó era sócio, na constituição da cidade de Santa Maria como cidade cultura, como cidade que articula os diferentes povos, e também como cidade universitária. É nesse movimento que é lançado esse álbum ilustrado do centenário, e o Fernando Duó escreve sobre o movimento espírita, e também sobre as questões religiosas da cidade. E lá em 58, a memória e o elemento festivo é justamente para reforçar a cidade espiritual, a ideia de respeito, né? A ideia de Santa Maria como a cidade que acolhe a diferença, né? E em nada remete àquela cidade que o colocou como inimigo católico, né? Durante as eleições do movimento pró-liberdade religiosa, ele como candidato. Esse movimento que é muito intenso, né? Que eu vou mapeando a partir de crônicas, a partir de textos no jornal, indicam essa constituição de um capital político intelectual, um capital político que é bastante fracassado, né, por conta das perdas das eleições, mas de um capital intelectual que vai se compondo na ideia de escritor. E justamente, ele tinha na década de 40, Fernando Duó escreve, era a coluna dele semanal. E eu ficava imaginando, assim, o impacto e a autoridade, a espera da cidade para ler os seus textos, né? E há muitas trocas entre os próprios intelectuais, um comentando o livro, o texto do outro, principalmente esse Moacir de Santana, que é um
pelo visto, é um amigo do Fernando Duó. E é nessas redes que eu percebo uma atuação que permite ao movimento espírita conquistas simbólicas, né? A possibilidade de ter alguém falando sobre espiritualismo, sobre espiritismo, sobre autores espiritualistas, sobre perspectivas de, ora em defesa, dizendo que é ciência, ora dizendo que é religião, né? Representam esse movimento de criação pelo qual ele passa. O meu último capítulo, né, é essa composição do espiritismo cristão, né, e que evoca a ideia de Fernando Duó como escritor de romance que faz de tudo para defender a sua autoralidade. Né? Ele se coloca como criativo, como inventivo. E há também uma recepção pela federação, né? No sentido, né, de indicar que esses romances de fins pedagógicos corresponderiam a uma forma de propagação doutrinária. Aqui eu trago, só para a gente entender a importância do livro, uma carta da Aliança Espírita a respeito da criação da primeira biblioteca. E essa biblioteca era muito plural, existia uma quantidade de livros de autores espiritualistas, espíritas, sociólogos, né, que perpassam, que era uma das minhas intenções, mapear essas circulações de ideias, né, e o quanto isso impactam, mesmo o Kardec sendo a referência, na lógica de criação de interpretações, e nas próprias concepções do que é caridade, do que é mediunidade, do que é o que é espiritismo, né. Então, foi nesse movimento, assim, que eu acabo pensando ele como uma referência simbólica do espiritismo de Santa Maria. Mesmo na questão de, tanto na questão de atuação, quanto na questão de memória, que eu não exploro tanto na tese, mas é uma das minhas indagações, no sentido de criar um tipo ideal de atuação de um espírita, né? E isso envolve ser caridoso, estudar, ler, escrever, né, e atuar nesse campo espírita. Aqui eu trouxe para vocês as críticas do reformador, né, que reforçam essa ideia de romance pedagógico, de narrativa realista, a partir da Marta, que é a primeira obra editada pela Federação. Eu não sei se está enxergando aqui certinho, mas foi a foto que eu consegui encontrar foi essa, né, que é essa ideia de reforçar esse diálogo na apresentação da obra com os leitores, o pacto do leitor que o André falou, e em referência a alguns símbolos que eu chamo de febilização do Fernando Duó, né, como Anjo Ismael e como o próprio Bezerra de Menezes, né, como figuras indicativas dessa constituição e aproximação com Febe e com Fergus também, né, é importante lembrar que há outros agentes, como João Fontoura de Souza, Daniel Cristóvão, né? Há uma infinidade de outros nomes, o Aristides Lemos, as esposas espíritas são bastante atuantes também, como a Maria Altina, que eu estou tentando me dedicar agora a algumas reflexões sobre ela, que é a esposa do Fernando Duó, atuando como liderança na década de 30, definindo a compra de espaços para onde vai ser construído o centro espírita, porque há uma mobilidade intensa nessa organização. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se... eu errei tudo. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, os dados do Espiritismo em Santa Maria, eles são bastante voláteis, né? E a gente tem aqui algumas questões da a primeira instituição em 1903, Paz, Amor e Caridade, né, e na cidade, no centro, né, digamos, esse é o interior, na localidade de Água Boa, e na cidade, a Sociedade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Essa lógica das famílias, né, é um ponto importante na consolidação e difusão. A gente tem nomes como Otacília Aguiar, que migra de Pelotas e funda as primeiras instituições, e são fundamentais para entender esse processo de constituição, né? E como eles circulam
as próprias famílias circulam nos diversos centros espíritas que são criados e ajudam a fundar esses nomes principais, entre os quais o Fernando Duó. Né? Aqui eu considero minhas considerações finais da minha tese ligadas a essa relação entre autoria, projeto intelectual, né? Eu não trouxe aqui a análise das obras, mas eu percebo que as obras do Fernando Duó, elas mergulham no seu universo, né? Desde a questão da migração do Nordeste, até a elementos relacionados às disputas de movimentos operários, né? Que são as suas experiências e são bases para a Constituição. E, sobretudo, um processo de aproximação com a noção febiana, a noção de mediunidade febiana, que traz a prece, a mesa e o livro como elementos simbólicos dessa produção de uma identidade espírita, né? E o quanto ele vai endossar, na emergência de Chico Xavier, a ideia de Brasil como celeiro do progresso, né? A pátria do evangelho, né? E, além disso, né, há esse esforço de reconhecimento como homens de letras, né? E essa forma de homens de letras se dá na defesa incisiva de pensar, de articular a sua autoria, a sua criação, os seus romances pedagógicos que articulam princípios literários, pedagógicos, princípios literários e os princípios da doutrina espírita, como ele fala. Todos eles no esforço de referenciar o Allan Kardec, né? A proposta kardeciana. Eu acho que era isso, porque o meu tempo já acho que estourou. Muito obrigado. Aqui estão as minhas referências, eu tive que correr um pouquinho, mas a ideia foi sempre pensar esse conjunto de estratégias, né, na criação do livro para se aproximar da fé, né, e que acaba sendo, a gente chama dos guarda-chuvas, dos projetos dos nossos orientadores, né, mas esse projeto guarda-chuva febiano acaba sendo importante nessa construção de um capital simbólico do Fernando Duó. Era isso, agradeço. Desculpe correr, porque a gente fica pensando em muita coisa. Tá certo, muito obrigado.